Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Então hoje a gente dá continuidade aí ao nosso trabalho, vamos ver um pouquinho de como que a gente pode utilizar o conceito discutido na PNP anterior, que é o conceito de derivada, para poder compreender um pouco mais como funcionam as funções, tá? Então o tema da nossa aula de hoje é comportamento das funções. No planejamento eu coloquei variação das funções, mas acho que comportamento é um termo mais adequado. E assim, hoje a aula vai ser muito resumida, muito rápida, tá? Como todas que a gente faz, mas hoje talvez seja especial. Então, muita coisa eu vou simplesmente falar para vocês. E aí eu sugiro que vocês assistam uma aula um pouco mais devagar, como por exemplo aquela que eu sempre coloco como recomendação da USP, para que vocês possam observar a construção dos conceitos propriamente ditos. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Então, assim, né, primeiro eu quero falar sobre o comportamento de função. O que a gente tem que entender é que, hoje em dia, se eu quero ver como é que é o gráfico de uma função, eu simplesmente mando o GeoGebra desenhar para mim. Isso é muito fácil, muito simples. Só que, se eu pegar isso há 15 anos atrás, ou mesmo há 10, talvez, isso não era tão fácil assim de desenhar. Então, o que as pessoas tinham que fazer, né? Eles tinham que, muitas das vezes, desenhar na mão os gráficos para poder entender. Então, assim, como é que foi isso, né? Através de estudos de cálculo, você consegue ter uma compreensão muito boa sobre o gráfico de uma função e fazer um esboço dele bastante interessante, usando aí essas ferramentas que a gente vai discutir agora, tá? Mas aí para poder completar, né, para poder compreender o gráfico, existem alguns conceitos que a gente vai poder colocar como principais. A gente poderia colocar outras coisas, mas eu escolhi esses para poder, porque eu acho que esses são os mais interessantes para a gente, né? Então, para eu compreender uma função, a primeira coisa que eu tenho que saber é o domínio dessa função. Eu tenho que observar a interseção dela com os eixos, tanto o eixo vertical quanto o eixo horizontal. Eu tenho que olhar os pontos críticos dela, isso eu já vou falar daqui a pouco para poder explicar. Eu tenho que olhar o máximo e mínimo relativo, né, ou muitas vezes é chamado máximo e mínimo local. Eu tenho que olhar os outros, que é o ponto de inflexão. Eu tenho que olhar as assíntotas. E aí eu posso fazer um esboço do gráfico no plano cartesiano. Aqui, quando eu tenho ponto de inflexão, também vou entrar no detalhe de analisar a concavidade, tá? Não está escrito aqui, mas eu vou analisar a concavidade. Depois a gente vai explicar aos poucos, vou passar por cada um desses pontos e dar uma dedicação aí na explicação deles. Então vamos lá. Primeiro, graficamente, eu vou escolher uma função, tá? Que para mim ela é interessante, que é 2x ao cubo menos x mais 1. E assim, eu mando o GeoGebra desenhar o gráfico dela e o gráfico dela surge aí, né? Tá vendo? Esse aqui é o gráfico da minha função. E assim, né, quando eu olho para essa função, eu consigo intuir basicamente todas as respostas dela, que eu estava pensando, né? Então, por exemplo, né, eu consigo ver, né, no caso aqui do gráfico dessa função, deixa eu pegar aqui uma cor bacana, cor da caneta cinza, que é a cor coringa, né? Eu consigo ver que o domínio dela são todos os reais, até porque é uma função polinomial. Eu consigo ver a interseção dela com o eixo y, consigo ver a interseção dela com o eixo x, consigo ver que ela só tem uma interseção com o eixo x, consigo ver que ela cresce mais ou menos até aqui, aí decresce um pouco, depois volta a crescer. Ou seja, eu estou fazendo aqui uma análise de concavidade dela, nessa ideia de crescimento, né? E por aí vai. Mas assim, eu não consigo fazer isso de maneira precisa, tá? Por exemplo, né? Eu estou olhando aqui, eu consigo ver que essa função ela tem um ponto mais alto aqui, né? Que eu vou chamar de máximo local. E ela tem um ponto mais baixo aqui, que eu vou chamar de mínimo local. Eu não consigo só no olho, né, precisar exatamente qual é a coordenada de x desse ponto, nem qual é a coordenada de x, nem qual é a coordenada de y. Então, assim, por mais que a gente consiga intuitivamente fazer bastante coisa, a gente precisa ter uma ferramenta prática do cálculo para poder conseguir chegar nessa conclusão. E assim, então primeiro eu vou passar batido, tá? Depois eu vou dar uma explicação rápida com o auxílio do GeoGebra sobre tudo. Então assim, né, primeiro, né, domínio e interseção com os eixos, isso é basicamente matéria de ensino médio, e então não vou gastar muito tempo nisso porque a aula hoje está bastante grande, tá? Mas a gente chegou a ver isso no presencial, e quando eu estou falando do domínio de uma função, eu tenho que me preocupar basicamente com três coisas, tá? Se eu tenho alguém no denominador, esse denominador tem que ser diferente de zero. Se eu tenho alguém dentro de uma raiz de índice par, esse alguém tem que ser maior ou igual a zero. Se eu tenho o log de um A na base B, esse logaritmando ele tem que ser positivo e essa base tem que ser positiva e diferente de 1. Então são preocupações que a gente tem costumeiramente e que vale a pena depois vocês aprofundarem seus estudos. E assim, se eu estou preocupado com a interseção da função com os eixos, o que eu posso fazer, né? Preste atenção aqui. A interseção com o eixo x é um ponto sobre o eixo x. Então eu sei que a coordenada de y é igual a zero. Então eu tenho que encontrar quais são os valores de x cuja imagem é igual a zero. São as famosas raízes dessa minha função. Se eu estou preocupado com a interseção com o eixo y,
Então a coordenada de x é zero, então é só substituir o zero na função. Essas raízes nem sempre existem, nem sempre vão ser fáceis de calcular, tá? Mas a gente vai tentar encontrar isso desse jeito. E a gente vai chegar na parte que é importante mesmo, né? Que é a parte nova, que é a parte da nossa matéria do cálculo. Então, assim, primeira coisa, o que é um ponto crítico, né? Um ponto crítico, se eu for olhar lá no desenho, esse ponto aqui, né? Esses pontos aqui são críticos. Por quê, né? Porque é quando a função ela para de crescer e começa a decrescer, ou para de decrescer e começa a crescer. Existe uma outra possibilidade para ponto crítico, mas a gente vai continuar a falar um pouco mais dele sobre daqui a pouco. Então, assim, como que a gente consegue ver isso graficamente, né? Eu consigo perceber o quê? Que esses pontos críticos são pontos em que o coeficiente, a derivada para esse valor vai ser zero, ou seja, o coeficiente angular da reta tangente vai ser igual a zero, ou seja, a reta tangente vai ser uma reta horizontal. Então aqui, né, eu abro aqui o nosso amiguinho GeoGebra só para ilustrar, tá? Então aqui, eu já desenhei aqui a minha função e eu tenho aqui esse carinha que ele vai andando em cima da função, tá vendo? Ó, esse ponto ele anda em cima da função. E aí, o que é essa retinha laranja, né? Essa reta laranja é a reta tangente, tá? E eu sei que o coeficiente angular dessa reta laranja é a derivada desse valor aqui, né, que é a coordenada de x, aplicada é quando o coeficiente angular dessa reta tangente ele é igual ao resultado da derivada para esse valor aqui de x. Então, por exemplo, né, vamos chegar lá no nosso ponto crítico. Quando eu chego aqui nesse ponto crítico, ó, aqui eu não estou conseguindo fazer bem, porque o negócio aqui está meio zoado. Mas assim, o que eu quero que vocês consigam imaginar é o seguinte: quando eu chego no ponto crítico certinho, essa reta aqui, ela fica horizontal. Vocês conseguem perceber isso aqui? Ó? Eu quase consigo, mas por conta do acréscimo aqui, desse valor ser quebrado, não aparece. Mas assim, quando eu chego no máximo local, ou quando eu chego no mínimo local, o que acontece com a reta tangente, né? Essa reta tangente ela fica na horizontal. Então, assim, a derivada vai ser igual a zero. Então, o que eu percebo, né? Eu percebo que um ponto crítico ele é obtido encontrando os valores de x que fazem com que a derivada seja igual a zero. Então, vamos pegar aí a nossa função, né? E aí eu vou partir para a derivação dela. Então, assim, qual é a derivada dessa função, né? F' de x vai ser igual ao quê? Né? Derivando 2x ao cubo, eu tenho que polinômio, né? Derrubo o expoente, subtraindo o expoente. Derrubando esse 3 com esse 2 aqui vai ficar o quê? Né? 6x ao quadrado. Aqui, derivada de menos x é menos 1. E aqui a derivada de 1 é 0. Então, essa é a derivada da função. E aí, o que eu quero encontrar? Né? Eu quero encontrar quais são os valores de x que fazem com que essa derivada seja 0. Ou seja, eu quero solucionar essa equação. 6x ao quadrado menos 1 igual a 0. E, portanto, né, vai ficar, ó, 6x ao quadrado é igual a 1. E, portanto, x ao quadrado é igual a 1/6. Daí eu vou ter que o x, ele é, passando a raiz, né, ele é raiz de 1/6 é 1 sobre raiz de 6, ou o x ele é menos 1 sobre raiz de 6. Beleza? Então, encontrei aí esses valores de x, né, vão gerar os meus dois pontos críticos. Se a gente volta, né, no gráfico da função, você percebe que tem dois pontos críticos, um ponto de máximo e um ponto de mínimo. Só para ilustrar aí o que eu estou falando, né? Então, eu vou sumir aqui com essa reta e vou criar uma reta nova. Então, aqui no cantinho, né? Eu já encontrei que o meu ponto crítico, um exemplo de ponto crítico, né? Ele é igual a 1 dividido por raiz de 6, né? 6 elevado a 0,5, tá? 0,5 porque é software americano, então tem que ser ponto e não vírgula. E aí eu vou usar aquela regra que a gente aprendeu da reta tangente. Então é y menos y0, né? Que vai ser a imagem do b, é igual a derivada, né? F' aplicado no b,
que multiplica x menos b, beleza? Então, o que eu percebo aqui é o seguinte, ó, olha o que aconteceu, né? Olha, apareceu aqui a minha reta. Ela ficou horizontal. Se eu troco esse meu b, né, positivo, né, que foi o primeiro que eu encontrei, por um valor negativo, vai ficar a outra reta horizontal, tá? Só para ilustrar aí o que a gente estava falando. Então, eu já encontrei esses dois valores. Então, o que eu vou chamar de pontos críticos, né, vai ser esse valor com a imagem dele e esse valor com a imagem dele. Uma discussão que é importante, né, é que eu preciso saber se esse ponto é de máximo ou de mínimo. O que a gente percebeu, né? O que a gente percebeu? A gente percebeu o seguinte, olhando o gráfico da função, né, vai ficar aqui mais fácil pegar do Alt Tab, mas que o menos 1 sobre raiz de 6 e a imagem dele, que nem me importa muito o valor por enquanto, ele é o que eu vou chamar de máximo local, ou máximo relativo. E o 1 sobre raiz de 6 e a imagem dele, ele é o que a gente vai chamar de mínimo local. E assim, né, como é que a gente descobre isso sem ter que olhar o gráfico, tá? O que você tem que perceber aí agora, e que vai ser interessante... Opa, fui para a tela errada. Ih, cadê? Sumiu. Ô, meu pai, tá aqui, pronto. Não tinha que ter minimizado, né? O que vai ser interessante, né? É observar aqui o seguinte. Aqui eu consigo ver, né? Pelo gráfico eu consigo ver, né? Que o menos 1 sobre raiz de 6, ele é o máximo local. E o 1 sobre raiz de 6 ele é o mínimo local. Mas o que eu tenho que perceber aqui é o seguinte. É que... Vou voltar aqui para a minha derivada, tá? E aqui eu tenho uma boa aproximação, né? 0,4, né? Menos 0,4. Então, se eu chego aqui perto desse menos 0,4, ó, aqui passei um pouquinho. Mas o que eu quero perceber aqui é o seguinte. Que antes dele, beleza? A reta tangente é uma reta crescente, ou seja, o coeficiente angular é positivo, ou seja, a derivada é positiva. Depois dele um pouquinho, a reta tangente, ela se torna decrescente. Ou seja, o coeficiente angular dela é negativo, ou seja, a derivada ela é negativa. Então, se eu observo aí o estudo de sinais da minha derivada, eu consigo saber exatamente isso. E como é que a gente faz o estudo de sinais dessa derivada, né? Eu vou voltar aqui no slide, só para pegar a derivada, né? 6x ao quadrado menos 1. Beleza. Então, assim, o que eu sei, né? Que a derivada dessa função é a função 6x ao quadrado menos 1. E assim, no caso em que ela é uma função de segundo grau, é bem simples, né? É bem fácil eu fazer um estudo de sinais dela. Mas mesmo que ela não fosse, né? O que eu vou poder observar? Eu posso montar igual quando vocês faziam inequação produto-quociente. Não sei se vocês chegaram a fazer isso, mas como é que funciona, né? Eu traço aqui uma reta, beleza? E aí eu marco as raízes, né? Menos 1 sobre raiz de 6. Como essa aqui é uma função contínua, ela só troca de sinal nas raízes, né? E aqui eu coloco 1 sobre raiz de 6. E aí o que eu faço? Eu substituo aqui um valor menor do que menos 1 sobre raiz de 6. Então assim, eu vou trocar aqui a cor da caneta só para poder ilustrar, né? Vou botar verde. Cadê verde? Tem aqui. Então eu posso escolher um valor menor do que esse. Eu posso escolher, por exemplo, menos 1. Eu tenho que escolher um valor aqui no meio. Posso, por exemplo, escolher o valor 0. Eu tenho um valor aqui depois. Então eu posso escolher, por exemplo, 1. E aí eu acho as imagens desses caras na derivada. Então vamos lá, né? Quanto é que é a derivada aplicada ao menos 1? Menos 1 ao quadrado, 1, 6 menos 1, 5. Quanto é que é a derivada aplicada no 0? Menos 1. Quanto é que é a derivada aplicada no 1? Isso vai ficar 5 também. Então, o que eu percebo, né? Que aqui nesse intervalo, a derivada ela é positiva.
Aqui nesse intervalo, a derivada ela é negativa. Aqui nesse intervalo, a derivada ela é positiva. E o que eu sei? Eu sei que quando a derivada ela é positiva, a minha função está crescendo. Quando a minha derivada ela é negativa, a minha função está decrescendo. Então, assim, né, o que está acontecendo com a minha função aqui? Né? Ela está crescendo. O que está acontecendo com a minha função aqui? Ela está decrescendo. O que está acontecendo com a minha função aqui? Ela está crescendo. Então, observando a partir disso, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar justamente isso. Porque assim, você pode imaginar, né, o desenho da função, né? O desenho da função vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, eu tenho um máximo local. Então, esse valor para x com a imagem dele é o máximo local. O que o gráfico da função está fazendo aqui? Está fazendo isso aqui. Então, ó, eu tenho aqui um mínimo local. Isso é um teste, que é um teste da derivada primeira. Existe um outro teste que é da derivada segunda, mas eu vou focar nesse teste aqui. E assim, qual é a próxima etapa, né? O que eu vou chamar de ponto de inflexão. Porque o que acontece? Isso não acontece sempre, tá? Mas pode ser, por exemplo, em casos raros, que esse ponto crítico ele não seja nem de máximo nem de mínimo local. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, por exemplo, né, a função ela pode estar crescendo aqui e crescendo aqui. Então, ele não vai ser nem máximo nem mínimo. Aí eu tenho que verificar se ele é um ponto de inflexão. E o que vai ser um ponto de inflexão? Vai ser um ponto que zera a derivada segunda, tá? Então, assim, se o meu ponto crítico é quando zera a derivada primeira, o meu ponto de inflexão é quando zera a derivada segunda. E o meu ponto de inflexão, ele é o ponto em que troca a concavidade da função. O que eu estou querendo dizer com isso, né? É o ponto que troca a concavidade da minha função. Então, vamos voltar aqui na minha função. Beleza? Vou até esconder aqui essa barrinha. Pronto, escondi tudo. Essa função, tá vendo que aqui a concavidade dela é para baixo, é como se ela estivesse olhando para baixo. Aí aqui no zero, né, para x igual a zero a gente consegue perceber bem, ela muda a concavidade. Então assim, eu vou botar aí para desenhar a derivada segunda dela. A derivada segunda, tá vendo? A derivada segunda dela tem uma raiz bem aonde troca a concavidade. E o que a gente consegue mostrar? Que quando a derivada segunda ela é negativa, a concavidade da função é para baixo. Quando a derivada segunda é positiva, ó, olha aqui a coordenada de y aqui, né? Quando a derivada segunda é positiva, a concavidade da minha função ela é para cima. O que é importante vocês terem em mente é que a concavidade não tem nada a ver com crescer ou decrescer, tá? É claro que existe uma relação, mas imediata não. Então, desculpa, gente. Então, assim, a concavidade ela é obtida a partir do sinal da derivada segunda. E aí eu percebo que a função troca de concavidade quando a derivada segunda é igual a zero. Então eu posso, por exemplo, né, olhar aqui na minha função o seguinte. Qual que era a derivada dela, né? Opa, vermelho não. Cadê meu cinza? Ah, esqueci que aqui. Esse negócio não tem Ctrl Z. Eu nunca vou esquecer, eu nunca vou lembrar disso. É cinza, quero cinza agora. A derivada primeira dessa função é 6x ao quadrado menos 1. Eu sei que a gente não falou muito sobre isso, mas o que é a derivada segunda, né? É a derivada da derivada. Então, ó, vamos derivar aqui, né? Esse 2 derruba, vai ficar 12x. Derivada de menos 1 é zero, que é constante. Então, assim, né? Qual que é a raiz, né? É só pegar 12x, igualar a zero, que vai dar o próprio zero. Então x igual a zero, né? Então, assim, zero é a coordenada de x do ponto de inflexão. E como é que eu encontro o ponto mesmo, propriamente dito, né? Eu tenho que substituir zero na minha função original. Qual era a minha função original, né? Era 2x ao cubo menos x mais 1. Eu acho que era isso. Vamos lá, né? Vou passar a função errada, né? Aqui. 2x ao cubo menos x mais 1. Então, quem é o meu ponto de inflexão mesmo, né? Eu substituo, né? Nessa função vai ficar o quê, né? A imagem do zero vai ser 1, né? Então, o que eu posso observar aqui, algebricamente, é que 0, 1 é o meu ponto de inflexão. E aí eu posso fazer um estudo de sinais na derivada primeira, igual eu fiz, né? Ó, na derivada segunda, desculpa. Marco aqui o zero, boto aqui verde, né? Pego um valor menor, menos 1 mesmo, pego um valor maior, 1.
E aí eu calculo, né, a derivada segunda aplicada no menos 1, que vai dar menos 12. A derivada segunda está aqui, né? E a derivada segunda aplicada no 1, o que vai dar 12. Então eu sei que aqui ela é negativa, aqui a derivada segunda é positiva. Então nesse pedacinho aqui, né? Nesse pedacinho aqui, em que a derivada segunda é negativa, a concavidade da minha função é para baixo. Nesse pedacinho aqui, em que a derivada segunda é positiva, a concavidade da minha função vai ser para cima. Beleza? Eu imagino que vocês vão ter que assistir esses vídeos várias vezes e mais complementar com alguma coisa. Mas as informações são mais ou menos essas. As assíntotas, né? A gente já viu, né, que as assíntotas normalmente elas surgem em pontos que saem do domínio, né? Que saem do domínio da minha função. Então, assíntotas verticais, né? Claro. Então, assim, no caso dessa função que eu estou estudando, cadê o cinza? As assíntotas verticais não tem, porque não tem ponto de continuidade de segunda ordem. Como é que eu acho as assíntotas horizontais? As possíveis, né? Eu tenho que olhar os limites no infinito. Limites no infinito. Então, assim, né, eu faço limite de x tendendo a menos infinito da minha função, né? 2x ao cubo menos x mais 1. Como isso é uma função polinomial de terceiro grau, então no menos infinito ela tende a menos infinito. Limite de x tendendo a mais infinito de 2x ao cubo menos x mais 1, como é uma função polinomial de terceiro grau, no mais infinito ela tende a mais infinito. Como os limites no infinito deram resultados infinitos, eu vou dizer que ela não tem assíntota horizontal. Então essa função não tem nem assíntota vertical, nem assíntota horizontal. Tá, mas e aí como é que eu faço esse bendito desse esboço do gráfico, né? Eu vou fazer desenho na mão mesmo. Então vamos lá, né? Eu vou fazer aqui na mesa, vai ficar horrível, mas só para vocês terem mais ou menos uma ideia. Então assim, né? O que eu sei, né? Dessa função. Imagina que eu já calculei isso, tá? Vou botar a verde. Eu sei que ela passa aqui, né, no eixo y no ponto de coordenadas 0, 1. Eu sei que a raiz dela está no ponto menos 1, 0. Beleza? Imagina que eu calculei aí essa raiz. E aí o que eu sei? Né? Aí que começa a graça do negócio. Eu sei que aqui no menos 1 sobre raiz de 6. Eu sei que vai ficar pequeno para algumas telas, mas só ouve o que eu estou falando, né? Ela tem um máximo local. Eu sei aqui que no 1 sobre raiz de 6 ela tem um mínimo local. Então imagina que eu acho a imagem desse cara tá aqui e acho a imagem desse cara tá aqui. Então eu sei que, também anotei, né? Que do menos infinito ao zero, a concavidade dela é para baixo. E eu sei que do zero até o mais infinito, a concavidade dela é para cima. Então, assim, com as informações que eu tenho, eu consegui fazer esse esboço profundamente horroroso, tá, gente? E assim, eu imagino que vocês vão ter que assistir esse vídeo mais de uma vez, o vídeo deve ter ficado longo, nem sei quantos minutos deu, mas acredito que, assim, vocês assistindo e dando uma estudada, eu acho que vai ficar de boa, porque na hora dos exercícios, vocês vão ver que tá mais esmiuçadinho, passo a passo, achando cada uma das coisas. E aí, como eu tava ficando sem muita imaginação, eu pedi ajuda lá no Twitter, e a Luiz me sugeriu essa frase, né? É uma frase do Carl Sagan, que não é nem uma zoeira daquelas que eu tava fazendo, mas é uma frase bonita, né? A ciência não é só compatível com a espiritualidade, é uma profunda fonte de espiritualidade. Do grande aí Carl Sagan, grande físico, que fez aquele seriado original, né? Um livro que virou um seriado, que foi refeito, né? A versão nova é maravilhosa, né? Que é o Cosmos. Então, deixei minha recomendação, vocês assistirem Cosmos ou lerem o livro. E assim, obrigado aí quem assistiu até o final. Qualquer dúvida, a gente vai trocando essa ideia. E até o próximo vídeo.